Olá, meus irmãos, graça e paz. Fiquei um tempo aí sem gravar nenhum vídeo, né? Mas Deus ele tem tocado no meu coração para que eu faça, né? E compartilhe com você o Evangelho, né? Através desses vídeos que têm alcançado um grande número de pessoas, né? E o assunto que eu quero tratar hoje é um assunto extremamente importante para a igreja, que é a imposição de mãos. A imposição de mãos, ela vem desde o Velho Testamento, né? No qual até Adão ele impôs a mão sobre seus filhos, né? Teve várias situações do Velho Testamento que, para não estender muito, a gente não vai comentar todas, mas teve várias situações na Bíblia que houve a imposição de mãos, né? Orientada pelo Senhor para que se fizesse. E no Novo Testamento também várias situações houve de imposição de mãos, tanto que o próprio Jesus ele nos orientou, né, orientou seus discípulos, logicamente para estendendo-se para nós também, né, a imposição de mãos, né, sobre os enfermos. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18, que diz assim, olha, e esses sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos, e os curarão. Então, isso foi uma colocação de Jesus. Também pela imposição de mãos, se consagrava ministros, né, sacerdotes, né, e isso veio se estendendo pela igreja no decorrer dos anos, né, que como quando se quer consagrar uma pessoa como pastor, como líder, como presbítero, como diácono, então existe a imposição de mãos, né, para isso. Eu gostaria de salientar aí tanto a bênção que é a imposição de mãos, quanto a maldição que é a imposição de mãos, quando ela é feita irregularmente. Veja bem, é muito importante você entender que é necessário você estar sobre a autoridade espiritual de alguém, tá? É muito necessário essa autoridade espiritual, ela impor as mãos sobre você e te abençoar. Isso é muito importante. É muito importante também você ter o discernimento espiritual de saber quando uma pessoa ela está realmente debaixo da unção para poder ministrar sobre a tua vida, né? E quando ela não está. É por isso que nós temos que, independente da nossa ida à igreja ou do cargo que nós temos, né, a gente ter o nosso particular com Deus. A gente saber discernir, né, as coisas espirituais. Ou seja, ter a nossa experiência, o nosso contato pessoal com o Senhor. Então, muitas vezes você está num ambiente, numa igreja, num local, e você está sendo ministrado a palavra, está sendo ministrado orações, está sendo ministrado imposição de mãos, que é o nosso tema hoje. É muito necessário que você esteja conectado com o Senhor, né? Falando com o Senhor, né? E tendo esse relacionamento com Ele para que você não seja enganado. Isso é algo assim muito profundo, certo? Não podemos deixar que qualquer pessoa coloque a mão sobre a nossa cabeça. Esse é um ponto. Independente de qual ambiente você esteja, se é na igreja, se é num ponto de pregação, seja em qualquer lugar. Sempre nós temos que estar conectado no mundo espiritual para a gente saber se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo falado vem realmente do trono de Deus. Muitas vezes Deus ele até usa uma pessoa para trazer uma pregação abençoada, porém essa pessoa não está com a vida dela no altar. E quando ela impor as mãos sobre a sua cabeça, existe um grande risco dela não estar transmitindo para a tua vida bênção, e sim maldição.
Eu vou citar um exemplo muito claro disso. Eu já ouvi muitos pastores impor as mãos sobre as pessoas e dizer assim: receba a unção que está no meu casamento, que passe sobre o teu casamento, impondo as mãos. Isso é um grande risco, um grande perigo, porque se essa pessoa não estiver realmente com a vida dela no altar e, por exemplo, ela estiver em adultério ou o cônjuge dela estiver em adultério, é muito perigoso passar esse mesmo espírito de pombagira que está agindo ali no casamento dela, passar para a tua vida. Então existe um grande risco. Eu não estou dizendo que vai passar, estou dizendo que existe um grande risco. Entendeu? Porque esse espírito que está sobre o casamento dela, agindo, não é o Espírito Santo. Então, ela está impondo sobre a tua vida uma unção que não depende só dela, muitas vezes. Por quê? Porque se o cônjuge dela não está sendo fiel, né, está abrindo essa porta para uma pombagira entrar no casamento deles, dos dois, mesmo que essa pessoa que ministrou, ela esteja servindo a Deus corretamente, como eles são uma só carne, esse demônio ele pode ter acesso na tua vida. Existe um grande risco disto acontecer. Então a imposição de mãos, ela tanto pode ser uma bênção, como ela pode ser uma maldição. E existem muitos pregadores, principalmente pregadores itinerantes, né, que ficam de igreja em igreja pregando, que você não conhece a vida deles. Muitas vezes eles estão pregando, eles estão levando uma vida errada, muitas vezes deixando a família para trás, para, entre aspas, fazer a obra, deixando a vida dele exposta, a vida da esposa dele exposto a ataques do inferno, né, no casamento, para fazer, né, tecnicamente a vontade de Deus. Porque muitas vezes Deus ele não quer esse sacrifício. Por exemplo, o cara deixar 15, 20, 30 dias a família dele, né, e sair pelo mundo pregando. Né? O que eu penso disso? O ministério ele tem que ser acompanhado com o cônjuge, né? ou que esse pastor ou essa pastora que sai para o ministério, ele não fique tanto tempo fora. Não há necessidade disso. A necessidade de pregar o evangelho é muito grande, mas a necessidade de você manter uma família estruturada é muito maior do que a necessidade de ganhar almas. Então não adianta eu ganhar 10 mil pessoas para o reino de Deus se eu perder a minha família. Então, muitas vezes, a imposição de mãos, ela pode transferir essas maldições sobre a vida de uma pessoa. Mesmo dentro de um ambiente da casa de Deus, dentro da igreja, em cima do altar. Então, é muito importante que você conheça, né, a pessoa que está ministrando sobre você. É muito importante que você ore, que você, se você não conhecer, orar, né? Se posicionar em Deus. Deus, essa pessoa está impondo mãos. Eu posso ir? Eu posso receber a imposição de mão dela? Então isso é muito importante. Você está conectado com a vontade de Deus. Existe um dom espiritual que poucas pessoas elas conhecem e muitas vezes até já recebeu esse dom, mas não tem o discernimento de usá-lo, que é o dom de discernimento de espírito. Esse dom ele é muito amplo e muito profundo, que não dá para a gente... se eu ficar 1h30 falando sobre esse dom, a gente vai ainda ficar devendo alguma coisa por falta de conhecimento sobre o dom. Porque esse dom ele é um dom muito profundo, certo? Então, nós temos que orar, a Bíblia diz que orar e buscar com zelo os melhores dons, é o que a Bíblia diz. Só que muitas vezes na igreja as pessoas buscam falar em línguas, as pessoas buscam revelação e profecia, né? Enfim, só se posicionam nesses dons, né?
Mas o dom de discernimento de espírito, ele é um dom que Deus ele tem derramado sobre a igreja, esse dom. Porém, muitas vezes a pessoa não tem o entendimento de usá-lo. Então, é necessário que você busque com zelo esse dom, certo? Pedindo para que o Senhor te revele a profundidade desse dom, que é muito profundo. Para que você entenda quando existe um falso profeta, quando existe um falso ensinamento, quando existe uma falsa unção, né? Existe falsa unção? Existe, assim como existe a verdadeira, certo? Então, para você ter o discernimento de entender, né? Quando uma manifestação ela é de Deus ou não. Então, pela imposição de mãos, uma pessoa pode transferir, né, tanto bênção quanto maldição. E você tendo o dom de discernimento de espírito, você pode saber se aquela ministração ela está vindo de Deus ou não. Se essa pessoa tem autoridade para abençoar a tua vida, ministrando a mão sobre sua cabeça ou não. Ok? Então, é muito importante que você entenda isso, tá? Que você tenha o discernimento, tá? Principalmente nos dias de hoje, né? Que existem muitas manifestações dentro da igreja que não são de Deus. Não é Deus muitas vezes que está agindo e falando através desses líderes, né? E dessas pessoas que estão ministrando. Então é muito importante você ter o discernimento espiritual para que você entenda e a sua vida seja abençoada. Então, veja bem, como esse exemplo que eu usei, né? Da unção que está sobre o meu casamento, que passa sobre o seu casamento. Meu irmão, isso é algo muito sério. Quando a pessoa põe as mãos sobre a cabeça de uma pessoa e ela ministra esse tipo de unção, muitas vezes você pode olhar para o casamento dela, nossa, que casamento perfeito, que família perfeita. Mas nos bastidores, você não sabe o que acontece. Então, se você não sabe o que acontece nos bastidores, o que você tem que fazer? Usar os dons que o Espírito Santo ele entrega para a sua igreja, para que você tenha o discernimento de saber se você está sendo ministrado realmente pelo poder de Deus, através da imposição de mãos de uma pessoa, ok? Então essa é a palavra que Deus ele colocou no meu coração. É uma palavra muito mais profunda que isso, que a gente poderia aprofundar muito, mas o vídeo ficaria muito comprido. Mas é importante essa meditação, é importante que você medite sobre isso. E que você busque também conhecimento sobre esse determinado assunto, sobre a imposição de mãos e o discernimento de espírito. Essas duas coisas é importante você ter muito conhecimento. Então, eu não vou me aprofundar muito, né, nessa palavra, mas eu deixo aqui para a tua meditação essa palavra, para que você se posicione na tua vida espiritual e que você não permita que qualquer pessoa coloque as mãos sobre a sua cabeça. Que você não permita isso. Que você ore e peça discernimento. Sem aquela coisa emocional da hora da ministração. Né? Sem aquele algo de emoção, enfim. Que você permita que Deus ele tenha acesso na sua vida, né? Quebrando essas emoções e deixe ele falar contigo e apenas deixe ser ministrado por pessoas que realmente tenham unção para poder te abençoar. Ok? Fica com Deus, Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo, né? Compartilha nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que essa palavra vai chegar a muitas pessoas. As nossas ministrações, graças a Deus, têm chegado em outros países, em outros lugares. E eu estou muito feliz com isso. Tá? Deus te abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus.